No vídeo de hoje a gente vai construir um site de cadastro de produtos com HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap para deixar ele mais bonitinho. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou programador. O código desenvolvido na aula também vai estar disponível na descrição. Bora pro vídeo. A base do nosso site é bem simples, é um cadastro de produtos onde eu cadastro alguma coisa, por exemplo, teste. Ele aparece um cardzinho novo aqui. Para começar, eu vou pesquisar por temas. Eu selecionei aqui um tema para a gente estar utilizando. Esse aqui é um tema bem simples, eu gostei dele, então eu vou fazer o download dele aqui. Ele vai para os meus downloads, eu vou puxar ele aqui para minha área de trabalho. Tá aqui ele. E eu tenho todos os arquivos que eu preciso aqui. Então eu vou vir aqui na pasta. Vou dar um botão direito e abrir com code. Vou fechar aqui e aqui eu tenho todos os arquivos que eu preciso. Se eu vir aqui e abrir com o Live Server, ele já vai mostrar aqui no Chrome para mim. Então tá aqui o site completo que a gente acabou de fazer o download. Se você não sabe como instala essa extensão, eu vou deixar um cardzinho aqui para mostrar para você como faz a instalação. Vou abrir o nosso index.html e vou começar removendo tudo aquilo que não é interessante. Eu vou remover tudo que tem abaixo do header e vou deixar o footer também aqui. Tem um modal aqui que eu também vou remover. Tem os scripts do Bootstrap mesmo. Salvar aqui para ver como é que ficou. Aqui dentro do nosso header ainda tem coisa para ser removida, então eu vou vir aqui, eu vou tirar essas colunas aqui que a gente não vai usar. Tirou. E aqui esse texto que a gente também não vai utilizar. Então ficou um site totalmente limpo. A gente tem cabeçalho e rodapé. A gente vai começar a desenvolver o nosso site de cadastro de produtos. Então só para dar um charme eu vou trocar o nome do título aqui. Esse título aqui, ele é o que aparece aqui em cima na página, e esse ícone aqui também é o ícone que aparece aqui. Então o ícone que está aqui, esse ícone aqui, se você quiser trocar, também dá para trocar, é só mudar o URL da imagem que está sendo utilizada aqui. Eu vou botar aqui CRUD produtos. Salvando aqui, já temos CRUD produtos. Vou mudar a linguagem aqui também, para ele não ficar pedindo para traduzir a todo momento. E a gente já pode começar a desenvolver o nosso site. Aqui ele já está completo. Eu vou mudar esse título aqui de Start Bootstrap para cadastro de produtos. Então aqui já está cadastro de produtos. E eu vou começar a desenvolver aonde a gente excluiu o conteúdo do header. Então o conteúdo do header estava aqui, eu preciso criar um formulário. Então eu vou pegar um formuláriozinho padrão do Bootstrap aqui, que consiste numa div com uma label e um input, classezinha form group, e eu adicionei aqui o nome de cada input. Então o nome do produto e descrição. Aqui também eu adicionei um ID para cada um deles. Então o input que vai conter o nome do produto tem um ID nome, e o input que vai ter a descrição vai ter um ID descrição. Eu vou colocar aqui um botão para a gente ter a ação de salvar. Eu vou adicionar na função onClick dele a nossa função. Então salvar produto, que é o nosso objetivo. A função onClick vai pegar quando o usuário clicar em cima desse item aqui, no caso do nosso botão. Salvando aqui, a gente já tem o nosso formuláriozinho bonitinho aqui. Então, nome do produto, digite a descrição. Se a gente digitar alguma coisa aqui, por enquanto ainda não acontece nada. Então, a gente tem que fazer o quê? Criar o nosso script. Então, eu vou lá embaixo e eu vou criar um script. Eu quero que o meu JavaScript seja carregado por último. Por que eu quero que ele seja carregado por último? Porque eu quero que todo o Bootstrap e toda a seção visual seja carregada primeiro.
porque a pessoa vai primeiro ver antes de mexer. Vai demorar aí alguns segundos até ela vir aqui, clicar no botão e começar a digitar. Então eu prefiro que ele seja carregado depois. Eu vou criar aqui então script. E dentro do meu script eu vou começar a implementar as funções que realmente vão fazer com que o cadastro funcione. Primeira coisa que eu preciso, como a gente está se tratando de uma lista, eu vou cadastrar itens numa lista, eu preciso de um array. Então eu vou criar aqui um array, eu vou dar o nome dele de array de dados, então let ar de data. E eu vou criar aqui embaixo uma função para salvar os produtos. Eu vou utilizar aqui uma arrow function, então eu vou criar uma const. Ela vai chamar salvar produto. Eu vou criar aqui uma const. Ela vai chamar salvar produto e ela vai receber a minha função arrow function. Então a função que eu criei foi a função que eu coloquei aqui dentro. Então salvar produto, quando eu clicar no meu botão, função onClick, chama a função salvar. Então quando eu clicar nesse botão aqui, ela está chamando essa função aqui. Vamos testar aqui colocando um console.log teste. Vindo aqui na página, dando um F12, eu vou clicar aqui para testar, está funcionando. Eu vou tirar esses dois scripts aqui que sobraram do Bootstrap, o script de JS, que é do tema, ele tirou um erro aqui para mim. E essa outra CDN que é de formulário, como a gente arrancou o formulário, vamos arrancar ela também. Então já sumiu os dois erros que tinha para mim ali. Voltando aqui, testando de novo, teste, funcionou bonitinho. Então eu vou começar a implementar o meu salvar produto. Eu preciso da informação de dois elementos aqui. Então eu preciso saber o que tem dentro do input de ID nome e do input de ID descrição, esse daqui. Então eu vou criar duas variáveis aqui, chamadas nome e descrição. Em cada uma eu vou dar um document.getElementorById para acessar primeiro o documento, a DOM, e depois eu vou pegar o elemento cujo ID seja nome e o segundo descrição. Eu vou atribuir eles aqui. Se a gente der um console log aqui, eu posso ver literalmente o elemento HTML que a gente pegou. Então nome, dá um criar aqui, chamar a função salvar produto. Ele imprimiu literalmente o HTML que a gente tem aqui. Voltando para a variável de array de dados, essa vai ser a variável que a gente vai utilizar para inserir os dados no HTML. Então a gente vai criar um array de objetos, e esse array de objetos ele vai ser implementado no HTML. Então eu quero colocar mais dados dentro desse array. Esse array vai levar nome e descrição. Então eu vou dar um array de dados.push. O método push ele é utilizado para colocar mais um objeto, mais um item dentro do array. E eu vou criar um objeto, e esse objeto vai ter dois atributos, um de nome e um de descrição. Eu vou pegar o nome da variável aqui, nome, descrição, e vou dar um ponto value. Esse ponto value ele vai retornar o valor que está dentro do input. Então quando eu faço isso aqui, eu estou adicionando um item a mais dentro do nosso array. Eu não estou excluindo nenhum dos outros que já existem lá, eu só estou adicionando. Então vamos usar o nosso console.log aqui de novo, array de dados, eu vou colocar aqui, eu vou copiar ele e vou colocar em cima, para a gente ver o que tem. Então eu vou colocar teste aqui no input e teste aqui no input também. Ele imprimiu para mim que o array estava vazio e depois ele estava cheio. Então o que tem aqui dentro? Um objeto com o atributo nome, escrito teste, e a descrição, escrito teste. Errado, mas está escrito teste ali. Agora que eu já tenho o array pronto para ser inserido no HTML, eu quero inserir ele no HTML. Então eu vou vir aqui e vou criar uma função inserir dados no HTML. Eu vou criar ela aqui em cima,
porque a nossa função salvar produto vai chamar o nosso inserir dados. Nosso inserir dados, ele vai ter que inserir um HTML. Então eu vou criar uma variável HTML aqui. Eu vou atribuir uma string vazia só para iniciar a variável. Aqui no finalzinho da nossa função salvar produto, eu vou chamar a minha função, né? Então, inserir dados. E eu vou passar um parâmetro que é o nosso array de dados. Eu vou passar ele aqui para ele chegar na nossa função aqui. Então aqui eu vou receber data, que são os dados, e para essa data eu vou fazer um for each. Então ponto for each. Em vez de elemento aqui eu vou chamar de produtos, que fica mais explicativo. E eu vou incrementar a minha variável HTML com um texto. Então eu vou dar um HTML, chamar minha variável, eu vou colocar um sinal de mais e um igual aqui. Esse sinal aqui é o de incremento. Então toda vez que eu fizer isso daqui, eu estou incrementando algo a mais na minha variável. Se eu só colocar o sinal de igual ou o sinal de recebe, ele vai trocar o valor do que já está dentro da variável. Então, eu botando mais igual, ele vai receber o conteúdo da variável mais o que eu estou passando por parâmetro aqui. Em vez de uma string comum, com aspas simples ou aspas duplas, eu vou usar aqui um template string para facilitar para escrever a nossa instrução. Então eu vou colocar aqui crase, e aqui dentro eu posso me utilizar do template string, que seria cifrão e um objeto, as chaves, né? Então aqui eu consigo escrever uma instrução JavaScript simples ou chamar uma variável. Eu tenho um templatezinho aqui já criado para isso, então eu vou colar ele aqui. Eu peguei ele do Bootstrap, eu fui até Bootstrap, acessei o site do Bootstrap, cliquei em começar, Get Started, ver a documentação. Eu pesquisei aqui por componentes está aqui, cards estão aqui. Eu escolhi um cardzinho simples, no caso foi esse card, eu copiei tudo isso. Apenas eu retirei alguma coisa, esse parágrafo e esses dois links, e a mesma coisa que a gente tem aqui. Então eu tenho uma div card, vou indentar isso aqui melhor. Eu tenho uma div card, um card body e eu tenho um H5 e um parágrafo. A gente usou o template string aqui, então tem produto.nome. Como a gente está fazendo um for each, eu tenho um item do meu array aqui separadamente. Como o item que a gente adicionou no nosso array é um objeto, eu posso acessar ele via ponto. Então, o meu produto vai ser o objeto que eu adicionei aqui embaixo. Então, produto.nome vai receber o conteúdo que tiver aqui, nome.value, que é o que está no nosso input aqui. É a mesma coisa para a descrição. E eu criei um HTML que eu vou imprimir agora em tela. Mas onde é que eu vou imprimir isso daqui? Primeiro, eu tenho que criar uma seção, uma div, onde eu possa imprimir isso. Então, voltando aqui no meu formulário, fora de todo ele, eu vou colocar aqui, embaixo do botão, uma div com o ID CRUD. Não vou botar nada dentro dela. Aqui, quando a gente recarrega a página, não aparece nada. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho meu HTML pronto, eu quero pegar a minha div, então, document, get elementos by ID. Qual foi o ID que a gente passou lá? CRUD. Então, vou passar aqui, CRUD. Ponto. Inner HTML recebe o nosso HTML que a gente acabou de gerar. Ponto e vírgula. Então, isso significa que se eu vim aqui e digitar teste descrição, ele já deve aparecer aqui embaixo. Então, ele apareceu o nosso cardzinho aqui embaixo.
Se eu adicionar mais um aqui, ele vai colocando embaixo, teste, teste, teste. Repare que aqui o input não foi limpo, então a gente tem que vir aqui na nossa função salvar produto, e depois que ele inserir no HTML, eu quero que ele limpe os campos. Então eu vou pegar aqui a minha variável nome e a minha variável descrição. Eu vou acessar a propriedade de valor e eu vou colocar nada dentro dela. Então agora o valor da minha variável vai ser nada. Então o value da minha variável nome vai receber 0. Ela em si vai continuar com document.getElementorById, mas o value desse HTML vai ser 0. Então vindo aqui, teste, teste, ele zerou o meu input. Mas repare que quando eu venho aqui e clico em criar sem ter nada aqui, ele simplesmente cria um cardzinho sem nada. Então vamos fazer uma verificação aqui antes de fazer a criação. Antes de adicionar qualquer item a nosso array de dados, a gente vai verificar alguma coisa. Então, se if vai ter esta condição aqui. Então, qual que é a condição que a gente quer? A condição que eu quero aqui, nome, ponto, value, ou descrição, ponto, value, tenham alguma coisa. Então, não vai mais criar cardzinho sem nada. Ele vai esperar que algum desses campos tenha alguma coisa. Então, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, como criar um site de cadastro. Lembrando que ainda faltou aqui a gente criar o filtro e a ordenação por ordem alfabética. A gente também vai colocar aqui uma imagem, um preview. Então, a gente vai adicionar uma imagem aqui no nosso cadastro e vai colocar um preview aqui. Vai ficar show de bola. Já ficou muito legal. A gente tem um sitezinho bem completo. Ele é responsivo já. Lembrando, meu nome é Alexandre, eu sou programador. Então, já desce aí, se inscreve no canal. Primeiro link na descrição. Meu mini curso para você aprender a fazer seu primeiro site de grátis.